Boa noite, gente. Vi que a Jaque acabou de entrar aqui. Hoje vamos ter uma live bem especial. Falar sobre equilíbrio emocional, né? Como podemos ter esse equilíbrio emocional com a ajuda aí da aromaterapia e da fitoterapia, né? Como os óleos essenciais, como as ervas, as plantas, as flores podem nos ajudar aí em relação às nossas emoções, né, no dia a dia. Eu conversei um pouco com a Jaque antes da gente alinhar, para a gente alinhar essa live melhor e tal, porque é um mundo de possibilidades, né, e a gente escolheu algumas questões mais pontuais. Gente, esses gritinhos que vocês estão ouvindo é minha filha, tá? Ela tá meio pelo Brasil. E a gente alinhou algumas questões pontuais que a gente acha que vai ao encontro de todas as pessoas de uma forma mais geral aí, que é a procrastinação, a resiliência, a insegurança e a meditação no âmbito assim mais de conexão, de elevação, né? Então a Jaque vai nos trazer algumas soluções, né, entre essências em aromaterapia e fitoterapia para a gente poder aí trabalhar dentro dessas questões de meditação, de segurança, de procrastinação e resiliência, né? O que a gente pode fazer aí com essa ajudinha, né, das essências e das ervas pra gente poder melhorar aí no dia a dia, né? Porque a danada da procrastinação é algo que volta e meia eu sinto e vejo muitas pessoas falarem, né? Enfim, muitos profissionais, inclusive, também falam sobre procrastinação, porque é algo muito comum, né? Já tá muito explicado aí pela neurociência o que acontece com a gente, né? Porque a procrastinação nada mais é do que um alívio, né? Que a gente acaba sentindo, né? Por não fazer algo que precisa ser feito. Nosso cérebro acaba querendo nos proteger, enfim, e a gente acaba deixando para fazer depois um falso alívio, um falso prazer, né? Momentâneo, mas que depois pode se tornar um grande problema dependendo do que tu prorrogou aí para fazer, né? Que aí pode virar uma urgência, uma emergência, e aí o estresse toma conta da pessoa que deixou para trás. A resiliência também é algo, acho que muito interessante aí da gente... Isso mesmo, Jaque. Procrastinação sempre nos atrapalha, verdade. Não tem como ser positiva, né? A gente pode sentir como algo positivo ali na hora que a gente está fazendo, né? Exercendo a procrastinação, mas na verdade ela só traz atraso de vida, né? E acaba nos atrapalhando aí, nos deixando mais estressados depois, né? E a resiliência eu acho muito interessante também, né? Porque a vida é feita de desafios, a vida é oscilante, ela é com curvas, não é uma linha reta, ela é um sobe e desce, como uma montanha russa, né? Então a gente sempre vai ter desafios aí na vida, santas pessoas que eu digo que cruzam o nosso caminho aí, né, para nos trazer lições, porque quanto mais santas essas pessoas, mais a gente aprende com elas, né? Contém ironia nisso que eu tô dizendo, né, gente? Mas é verdade, né? Então a resiliência ela vem muito para nos ensinar, né, como lidar com os desafios, com as pessoas difíceis, com as situações aí que nos fazem, né, sair da zona de conforto, que nos fazem repensar as nossas posturas, que nos fazem mexer, movimentar, eu diria assim, né, dentro das nossas verdades únicas, dentro das nossas ideias, dentro do nosso conforto. Então a resiliência também acho que é bem interessante. A insegurança, né? A insegurança é algo que volta e meia bate. Por mais segura que seja a pessoa, ela vai se sentir insegura em alguma situação, né? Por exemplo, se é uma pessoa que ela se comunica muito bem escrevendo, provavelmente ela vai se sentir insegura falando num vídeo, subindo num palco, né? Ou uma pessoa que, por exemplo, nunca deu aula, vai dar aula, né, para adolescentes, já está acostumado a dar aula para adultos, também vai sentir uma insegurança, né? Tá com um encontro aí, com um date, né, como a gente fala, também pode sentir uma insegurança, um friozinho na barriga, né, porque por mais que a gente esteja em dia com nossa autoestima, com nossa autoconfiança, de vez em quando essa insegurança ela vai surgir e ela vai balançar um pouquinho os pilares aí da nossa autoestima, da nossa autoconfiança. Então, por que não, né, um empurrãozinho, uma ajuda aí para nossa autoconfiança e para nossa autoestima aí ficar mais, né, mais à vontade, mais aflorada aí para os desafios da nossa vida, né? E também a meditação, né, que eu sou suspeita, eu amo meditar
E acho que ela é fundamental, acho não, né? Já é comprovado cientificamente, né? Que ela ajuda muito em diversos setores aí da nossa vida, em temperamentos, em escolhas mais assertivas, num sono mais tranquilo, inteligência emocional, enfim, até cura de traumas, né? Pessoas muito traumatizadas têm aí, digamos, o sistema nervoso, a amígdala, né? Muito hiperativa, né? Como se fosse um carro com alarme totalmente descontrolado. Ele toca o alarme por nada. Então, vamos dizer que uma pessoa bem traumatizada, normalmente ela tá sempre assim, hipervigilante, né? E a meditação é uma das práticas que ajudam a regular, né, esse centro do nosso cérebro para deixar a gente mais tranquilo, mais de boa, né? Não achar que a gente está sempre correndo riscos, em perigo, como normalmente acontece com o cérebro de alguém que sofreu muitos traumas aí na vida. Então, depois desta introdução, acho que a gente já pode chamar a Jaque para a gente conversar sobre este bate-papo de equilíbrio emocional com aromaterapia e fitoterapia, porque tem conteúdo à beça, minha gente. Se te interessou, se você gosta ou tipo desconhece do assunto, mas acha interessante, já ouviu falar alguma coisa, porque hoje em dia a gente, né, vê aí na internet bastante coisa sobre aromaterapia, fitoterapia, mas eu nunca mergulhei nesse universo, é algo que eu sou apaixonada por cheiros, né, e por ervas e tal, aquela coisinha, né, que a gente tem, gosta e tal, dos cheirinhos e tal, e sabe das suas potencialidades, sabe? A gente, né, não tem uma noção, mas a gente não tem um conhecimento vasto aí como a Jaque tem. Então ela vai nos ensinar aí como é que a gente pode usar esses óleos essenciais e as ervas aí ao nosso favor para as nossas emoções. Jaque, chegue mais, pode vir. Como parece um programa de auditório, né? Pode entrar, pode chegar. Vou aguardar o convite aqui da Jaque para a gente poder fazer a live. E quem tiver dúvida, gente, pode escrever aqui no bate-papo, nos comentários mesmo, ou até melhor na caixinha, tá? Na caixinha de perguntas, para quem não sabe onde escrever, tem um balãozinho aqui de diálogo com um ponto de interrogação. Você pode deixar ali as perguntas. Dessa forma facilita muito, por quê? Porque quando tu deixa a tua pergunta ali na caixinha, nesse balãozinho, a gente acaba não se perdendo no que a gente tá conversando, né? Quando manda comentários, os olhinhos nervosos acabam olhando ali pro comentário, às vezes a gente acaba perdendo a linha de raciocínio, enfim, tem que parar e tal, e depois pra voltar às vezes complica um pouco, tá? Como a especialista é a Jaque, hoje eu só vou meio que conduzir, né, e vou dar meus pitacos e minhas falas de uma pessoa que não conhece o assunto profundamente, né? Vou ser mais curiosa do que qualquer coisa. Gente, minha filha tá mil pelo Brasil. Ela não para de gritar, vocês estão ouvindo? Ela tá lá embaixo do edifício, tá bem faceira. Boa noite, Deusiane. Então vamos lá, vamos receber a Jaque e bora pra essa live maravilhosa. Vamos lá. Peraí. Agora Oiê, veio, deu certo. Oi, tudo Jaque. bem? Tudo bem, agora tô te ouvindo. Não tava te ouvindo, meu volume tava bem Tá. baixo. E eu não te vejo. Eu não sei se o meu celular tem algum problema, que ele bloqueia a pessoa que está me convidando para a live, mas ou é o meu Instagram também, não sei, tá? Olha, bom, Enfim, mas eu tu não me sei se ouve. eu acho que pro pessoal tá aparecendo tudo ok, né? Gente, fala aí pra gente se nós duas estamos aparecendo na tela aí pra vocês, se tá tudo certo, se tá todo mundo nos vendo, nos ouvindo bem também, né? É, Importante. se conseguem estar acompanhando, né? Nos vendo, nos ouvindo. Então vamos esperar ver se o pessoal nos retorna. Ah, Isso, tá, Isso, a Deisiane perfeito, respondeu. Isso. perfeito. Tá. Então, perfeito. Então, bora começar, né? Peraí, acho que travou já aqui. Eita, gente. Vamos ver aqui o que aconteceu. Gente, vocês estão me vendo?
que a Jaque travou agora. Eu não sei se é a minha internet ou se é a internet dela. Vocês conseguem me dar esse feedback aí para eu ver com ela? Se de repente eu derrubo a live e a gente começa de novo. Vamos ver o que pode ser feito. Eita, eita, eita. Já voltou? Tá. É que eu tô te vendo aqui na tela já, aqui congelada. Deixa eu ver se eu consigo te derrubar para tu entrar de novo. Eu vou te convidar. Ver se tu recebeu o convite aí. Aceitar. Vamos lá. Agora veio. Tá. Voltei. Não sei o que pode ter acontecido, mas eu continuo sem te enxergar, tá, Rô? Tá. Eu não te vejo. Mas, né, eu consigo te escutar, então a nossa interação vai existir igual, né? Sim. Perfeito, já que pra gente começar, eu acho que começa te apresentando o que tu faz. Pode ser sim, então. Eu sou farmacêutica de profissão e sou, como eu me intitulo, amante das Pix no SUS, né? Eu trabalho há mais de 12 anos já com o Sistema Único de Saúde, exclusivamente com o Sistema Único de Saúde. E o que aconteceu comigo? Eu, por ser farmacêutica, né? Na minha visão, quando eu entregasse a medicação para alguém, né? Essa pessoa iria melhorar, né? Iria se libertar daqui a pouco da medicação. E isso não é o que a gente vê no dia a dia, né? Não é o que acontece, né? E cada vez mais eu enxergava pessoas dependentes de medicação, pessoas que aumentavam a dose do medicamento, pessoas que usavam e usam ainda muitos medicamentos como bengalas, né, para a vida. E isso começou a me incomodar muito. E eu comecei a estudar cada uma das práticas integrativas e complementares que existem no SUS, que a gente chama de PICs, né? Então, nessas práticas incluem a fitoterapia, a aromaterapia, a meditação, a acupuntura, a auriculoterapia, reiki. Bom, são 29 práticas, né, Rosana? Então é um universo grande, né? Não sou especialista em todas, né? Mas eu tenho formação em 7 ou 8 dessas práticas, né? Hipnoterapia e terapia floral também eu tenho formação. Então, eu me apaixonei por esse mundo porque é uma possibilidade da pessoa estar melhorando de fato, né? E largando, então, de medicação, que tem N efeitos colaterais, enfim, que às vezes traz mais prejuízo para quem usa do que benefícios, tá? Não é que eu sou contra usar a medicação, mas a medicação ela tem que ser usada de forma bem pontual, tá? E você, para melhorar, precisa de outras questões. Então, você precisa da fitoterapia, você pode usar, né? Não que precise, mas pode implementar o teu tratamento com a fitoterapia, com a aromaterapia, né? Que é o que nós vamos estar falando hoje aqui. E é um assunto que ele é extremamente extenso, né? A gente pontuou, Rosana, né? Algumas questões para a gente estar comentando aqui, porque é assunto aqui para a gente ficar falando 4, 5 horas, né? Só que o Instagram derruba em 1 hora a nossa live, então a gente pegamos alguns pontos assim e vamos estar comentando sobre isso. Muito bom, já. É realmente, e dá muita curiosidade, assim, pelo menos para mim, eu acho muito interessante todos esses pontos que tu falou, da aromaterapia, da fitoterapia, a auricultura, eu acho muito bacana também, florais, enfim, é um universo que eu acho muito rico e muito poderoso, né? Eu acho que aí é realmente um brilho a mais que a gente pode dar aí no nosso emocional, né? E acredito também, porque o emocional eu digo, o nosso corpo não é separado do nosso emocional, né? Não. Energético, está tudo junto. Então, tudo interligado. Exato. Ajuda nosso físico, ajuda nosso emocional, né? Enfim, eu acho que são saídas boas, né, já para os dias de hoje, né? Alternativas ótimas, maravilhosas, né? E que são quase isentas, vamos dizer assim, de efeitos colaterais. Então, vale muito a pena as pessoas olharem com carinho, então, para esta parte mais natural, né? Para os tratamentos integrativos, né? E o SUS disponibiliza isso também, né? Em muitas cidades isso já está disponível ao alcance da população, né?
Cada município tem o seu, a sua legislação, né, a respeito disso, mas cada vez mais os municípios estão, então, se adequando e conseguindo colocar isso para a sua comunidade, né? Acho isso bem importante também. A gente está falando sobre o SUS porque eu gosto muito, eu vivo o SUS e eu sou uma apoiadora, uma defensora do SUS, né? E tá trazendo isso para vocês aqui, compartilhando um pouquinho sobre o equilíbrio das emoções, usando a fitoterapia, usando os óleos essenciais, é uma oportunidade muito grande. E eu estou muito feliz por estar aqui, tá, Rosane? Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada de ter aceitado também. Então vamos começar, né? Já que porque o assunto é vasto, né? Como eu tinha falado, gente, a gente escolheu resiliência, procrastinação, insegurança e meditação, né? Então acho que são tópicos aí bem bacanas, né? E digamos bem atuais para os dias de hoje, né? Porque a gente sente um pouquinho de tudo, eu acho, né? Por mais resolvidos que sejamos, eu acho que todos esses aí acabam nos ajudando. E a meditação, eu digo também que é uma baita de uma ferramenta. Eu sou suspeita para falar de meditação. Eu amo. Eu acho incrível. As pessoas tinham que tentar, né? Muita gente fala, mas eu não consigo, eu sou muito agitada. Gente, eu sou ligada na tomada. Então, não é desculpa. Não é desculpa. Não. É bem para essas pessoas que a meditação auxilia muito também, né? Sim, muito mesmo. Manter um centramento, manter um foco, assim, a meditação é fundamental. E é isso aí. Então, vou começar, né? Porque a gente vai conversando e se alguém tiver alguma sugestão, né? Alguma pergunta, pode deixar na caixinha, como você comentou, né, Rosana? E aí a gente vai respondendo e vai conversando também ao longo da live, tá? Não é para ser um monólogo aqui, eu não quero ficar falando aqui. Eu vou te questionando também. A Jaque preparou um material lindo, gente. Eu tô aqui com a minha colinha aberta para acompanhar ela. Tu vai disponibilizar depois, né, Jaque? Sim, vamos disponibilizar, assim, para quem solicitar, né, Rosana? Então, que nos envie no direct ali e você pode mandar o material e eu também, a quem quiser, né, está disponível isso, né? Que é uma forma também da pessoa ter, né, esse material para poder consultar, porque muitas coisas a gente vai falando e a pessoa vai lembrar na hora, daqui a pouco não consegue anotar, mas aí a gente disponibiliza esse material em PDF para todo mundo, né? Quem quiser, então, está convidado a nos mandar um direct ali e a gente manda daí esse material, tá? Olha só. Então vamos antes da gente começar, desculpa te interromper. A Kaldurov, ela falou assim: eu sou ligada na tomada e faço meditação há alguns meses, já estou sentindo os benefícios. A Vanusa. Não tem como não sentir os benefícios da meditação, né? Realmente é maravilhosa. E temos diversos tipos de meditação ainda, né? Eu digo, gente, tu tem um cardápio de meditações guiadas, meditação para tu olhar para a vela, meditação para tu escutar mantras, mindfulness. Tu tem diversos tipos de forma de meditar que podem te trazer mais conforto, né? Se tu fica desconfortável com uma, com outra, tu tem formas, né? Tu tem possibilidades hoje em dia de encontrar. Tem o Sound Healing, que eu amo também. Não sei se vocês sabem qual é, que é com sons. Gente, é assim, é um mundo. Eu volto e meia, tipo, cada noite eu escolho antes de dormir. Quando minha gatinha, minha bebê não me deixa dormir às 3 da manhã, antes eu consigo dar uma meditada. Eu escolho um tipo de meditação e medito. Eu acho incrível. Realmente a meditação ela faz uma grande diferença nas nossas vidas, tá? E assim, ó, o melhor a gente sempre deixa para o final, né, Rosana? Então, para quem ficar até o final, vai saber qual é o melhor óleo para meditar, porque a meditação eu deixei justamente por último, tá? Para segurar o pessoal aqui na nossa live, ó. Então, no final tem essa dica bônus, dica de ouro, então, para meditação, para conexão, né? Que a meditação nada mais é do que uma conexão. Você faz com o teu interior, ou você faz com a tua espiritualidade, né? E isso vai melhorando todos os aspectos da nossa vida. A meditação melhora todos os aspectos, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre aromaterapia e fitoterapia. A aromaterapia, então, é o uso dos óleos essenciais, né? Dos aromas agradáveis, tá? Eu gosto muito da aromaterapia porque ela age nos 4 níveis
possíveis, então, no nosso corpo. Então, ela age no nível físico, ela age a nível mental, a nível emocional e a nível vibracional, tá? Então, a aromaterapia, ela melhora muitas coisas para nós, né? Muitas coisas na nossa saúde e age também a nível vibracional, que eu acho ótimo, né? Quando a gente está com a vibração um pouquinho mais para baixo, está se sentindo triste, né? O simples fato de você pegar um óleo essencial e inalar, isso já muda a tua frequência vibracional, tá? Então, assim, é fantástico os resultados que a gente tem usando os óleos essenciais, tá? E a fitoterapia, ela age mais a nível físico, tá? Ela não tem tanto esse efeito no emocional, no mental, tá? Mas ela trata muitos problemas físicos que a gente tem. Então, a fitoterapia, o uso das plantas medicinais ou plantas bioativas, né? Para tratar diversos problemas, os mais variados problemas físicos que a gente tem. E eu não sei se tu concorda comigo, né, Rosana, mas eu acredito que sim. A gente adoece primeiro o emocional, para depois adoecer o físico. O corpo, ele avisa, né? Algo que tu não prestou atenção aí em relação às tuas emoções, né? Exato. Então, a gente adoece primeiro lá no emocional, né? Para depois somatizar isso, né, no corpo físico, para você sentir, então, realmente o que o corpo está querendo te dizer, né? Para você prestar atenção, então, tá? Então, é isso aí, a aromaterapia e a fitoterapia. A fitoterapia, ela, você pode usar as plantas medicinais de diversas formas, tá? A mais comum é em formas de chá, tá? É o que eu uso muito, o que eu gosto, o que eu indico, tá? É a planta in natura mesmo, é a gente pegar do quintal de casa, pegar da nossa horta, o nosso chazinho, fazer o chá e logo em seguida consumir, tá? E então você usa a planta in natura. Claro, às vezes não é possível, a gente não tem onde plantar, né? A gente não tem um quintal, não tem uma horta. Então, a gente parte para ou você compra a planta já seca, né, na farmácia para tomar, ou então você tem a possibilidade de estar usando em cápsula, em tinturas, em xaropes, né? Porque existem várias preparações farmacêuticas que usam então os fitoterápicos, tá? As cápsulas, elas têm um potencial gigante, tá? De melhora nos nossos sintomas. Principalmente as cápsulas que são feitas de plantas no seu extrato seco, tá? Porque o extrato seco ele é bem concentrado, então ele tem mais quantidade de princípios ativos ali. Então, se a pessoa for fazer uso de alguma planta medicinal em específico, a gente vai comentar aqui algumas. Então, que se escolha, de preferência, o extrato seco da planta, tá? Porque ele é mais concentrado. Dito isso, vamos falar sobre as plantas que ajudam a tratar o nosso emocional, né? Nosso mental também, né? Por que não? Existem muitas plantas que auxiliam, então, na ansiedade, na insônia, na depressão, tá? Eu selecionei aqui as mais usadas, tá? Mas existem também outras que você pode se informar também com uma farmácia de manipulação, com outros farmacêuticos, tá? Eu gosto, já usei e indico muito o uso da passiflora, tá? A passiflora é o maracujá, tá? Então você pode estar usando também um suco do maracujá. Ele também é calmante. Ele também melhora muito a questão da insônia, tá? Porque ele é precursor da melatonina. Então ele é rico em triptofano. Se você tomar um suco de maracujá, você melhora muito a qualidade do teu sono profundo, tá? E a passiflora, se você conseguir então tomar em cápsula, né? O extrato seco padronizado, você pode usar assim, cápsulas até 500 miligramas, 3 vezes ao dia, tá? Isso então para aliviar a ansiedade e a insônia. Então a passiflora ela age maravilhosamente bem, tá? Na questão da insônia e da ansiedade. Cava-cava é uma outra planta também muito utilizada, tá? Algumas pessoas, de repente, aqui já usaram, de repente, passiflora, já usaram cava-cava, enfim.
A cava-cava, ele é um potente ansiolítico, tá? E ele é sedativo também. Então, ele melhora o sono, porque ele diminui a ansiedade. E ele tem ação sedativa, como se fosse um benzodiazepínico, né? Como se ele tivesse uma ação parecida com os Rivotril da vida, né? Porém, ele não tem tantos efeitos colaterais, né? E é uma planta, né? Muito mais saudável, vamos dizer assim, o uso de um cava-cava do que um ansiolítico tarja preta, né? E como é que usa o cava-cava? É em cápsulas, tá? De 100 miligramas. Pode tomar 2 vezes ao dia, de manhã e de noite, tá? Se a pessoa ficar com muito sono durante o dia por estar tomando de manhã, aconselho então que tome as 2 cápsulas juntas à noite, tá? Então, até 600 miligramas, ele é uma planta que a dose é bem tolerada. Então, aí vai depender. Cada pessoa reage de uma forma diferente, cada pessoa é única também, né? Então, tem essa questão que pode ser usada a doses maiores, tá? Até 600 miligramas. E quanto mais a dose, quanto maior a dose, então, quanto mais elevada essa dose, maior o efeito sedativo que a cava-cava tem, tá? Então, tem mais 2 fitoterápicos para conversar. Um é a valeriana, tá? Esse eu já tomei. A valeriana, assim, é muito comum, tá? Só que a valeriana, assim, eu não aconselho usar o chá dela, tá? Por um detalhe, ela é muito fedida. Ela é uma planta muito fedorenta. É forte. Ela tem um cheiro, assim, ó, como se fosse um pé de chulé, assim, sabe? Ele é um pé de chulé, ótimo. Um pé de chulé, assim, porque ela é uma planta que realmente ela tem um odor muito característico, sabe? Quando eu trabalhei na farmácia de manipulação, quando a gente fazia as cápsulas de valeriana na farmácia, né? Todo mundo sabia. Porque o cheiro ficava em todo o laboratório, né? Bom, essa daí você deve tomar, então, também cápsulas de 100 miligramas, tá? Pode ser até 3 vezes ao dia. Então, dependendo do grau de ansiedade, a pessoa pode tomar até 3 vezes ao dia. Ela não tem um efeito sedativo, então não tem problema de você tomar durante o dia, tá? E ela ajuda muito também na depressão. Então, casos de pessoas que estão depressivas, estão passando por um período depressivo, a valeriana ajuda muito, tá? E a outra planta que eu deixei para nós conversarmos aqui é o hipérico, tá? O hipérico, gente, é maravilhoso. Tá? Esse o chazinho ajuda muito. Tanto que aqui a gente conhece o hipérico como melatonina natural, tá? Ele é extremamente ansiolítico, tá? E ele ajuda muito na insônia. Também age na depressão, tá? Então, assim, o hipérico, ele é maravilhoso. E como que toma? Você pode tomar o chá, também pode ser tomado, né? Para quem tem a planta em casa, pode tomar o chá. E se não, em cápsulas, né? Em doses de 150, 200 miligramas por cápsula, tá? 2 vezes ao dia. Ou então, somente à noite, né? Para quem quer o efeito mais ansiolítico e sedativo do hipérico, tá? Para melhorar, então, a melatonina. Olha que interessante, ele melhora o sono profundo, né? Ele não só induz o sono, como ele melhora o sono profundo. Então, a qualidade do sono mesmo, né? Isso, para a qualidade do sono, porque ele é um precursor da melatonina, que é o hormônio que ajuda o nosso sono, aprofundar o nosso sono, então, né? Isso sobre os citoterápicos, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, né? Alguma colocação também, né? Já que eu vou aproveitar, vou falar de uma que é bem conhecida, a camomila, né? Que eu acho que todo mundo recorre, assim, quando tá nervoso, quando quer acalmar, quando quer dormir. Ela tem essa potência toda mesmo? Ou é mais popular, assim? Não, a camomila é uma excelente planta calmante, entendeu? Ela é excelente, sim. Eu trouxe aqui, como eu te falei, eu selecionei algumas assim, mas a camomila é excelente, tá? Tanto que assim, a camomila ela é tão calmante
que a gente não deve misturar no chimarrão como muitos fazem, tá? Olha. Porque o chimarrão, ele é extremamente estimulante, né? Uhum. Por causa da teobromina, da teofilina que tem na erva mate, tá? E aí, se você coloca um calmante dentro de um chá que é estimulante, eles vão ter efeitos antagônicos, né? Um vai cancelar o efeito do outro. Então, assim, eu não indico, tá? Usar, então, o chá de camomila, a camomila em si, no chimarrão, tá? Você usa separado em outro momento o chá de camomila, tá? Porque senão eles vão ter uma interação entre eles e vai acabar que um anula o efeito do outro. Então, tá? Então o É essa capim-limão também sinergia. entraria nessa categoria, né? Porque eu vejo Capim, muita galera botando limão, capim-limão, né? melissa, É. né? Olha, o pessoal coloca só calmante no chimarrão. Agora que Coloca eu entendi também, não tinha pensado nisso. é, coloca muito, né? Porque a gente Olha, tem o hábito de tomar muito chimarrão. A minha mãe faz chimarrão com cidreira, né? Que outra. é uma forma, é um outro tipo de capim-limão também, né? Erva Uhum. doce. A gente só usa erva calmante, flor calmante para o chimarrão. E, Gente, que loucura. só Por que que não. isso será? É. Só que então, assim, ó, dar preferência. Então, o que que eu gosto de usar na minha casa? Canela, que é outro estimulante. Então, eu ponho no chimarrão a canela. Eu gosto muito do orégano. Eu gosto Orégano. do orégano. Fica uma delícia. Deve ficar ótimo Uhum. mesmo. Manjericão não ficaria bom? E estimulante, eu não sei. Manjericão. Manjericão, ótimo. Ficaria excelente, sim. Tá? Mas então fugir dessas plantas que são calmantes para não estar o efeito antagônico, né, entre eles, assim. Uhum. Mas a maioria desses compostos, ou quase todos os compostos para chimarrão, vai camomila, vai erva cidreira, né? Então, É. eles são antagonistas entre si, né? Então, não tem, digamos assim, tu perde um efeito dos dois, Sim. né? Um vai agir contra o outro ali, tá? Então, a camomila, sim, é muito calmante. Inclusive, a camomila pode ser usada por crianças, né? Eu dou às vezes para minha filha para ver se ela dorme mais cedo. Sim. Também já abri mão desse artefato aqui em casa, né? Dessa possibilidade de usar camomila. E gosto muito também do chazinho de melissa. Acho que Ai, a sim. melissa, né? Uma que o aroma da melissa também é um aroma agradável, né? Você só de passar perto da planta já te deixa calmo, né? E usar o chazinho também é maravilhoso, tá? Verdade. E vamos para uma terapia, então? Bora. Bora. Bom, os óleos essenciais, então. Eles podem ser usados de várias formas. O que eu indico usar para tratar emocional e mental, e tanto vibracional, né? É o uso externo, tá? Então, pela via inalatória, que você vai inalar o aroma, então esse óleo essencial, ou então pela via tópica, onde você aplica esse óleo essencial normalmente diluído, né? Porque o óleo essencial puro, ele algumas vezes é muito abrasivo para a pele, então a gente precisa diluir ele antes de usar na pele, tá? Então são essas duas vias que eu gosto muito, né? A inalação e a via tópica, tá? Para inalação, eu gosto também de usar os difusores, tá? Sim. Que Eu adoro. a gente compra, então. Eu até não lembrei de ligar o meu hoje aqui, né? Ele está aqui na minha frente, mas ele está desligado. Então é ultrassônico, né? Esse difusor ultrassônico que você coloca a água e coloca lá 3, 4 gotinhas do óleo essencial que você deseja, né? E para cada situação existem óleos essenciais específicos, né? Então a gente vai estar falando hoje aqui sobre a procrastinação, vamos falar sobre a insegurança, né? Sobre a meditação e cada uma a gente foi elegendo alguns óleos, tá? Que são muito bons para essas questões, tá? Então, forma de uso aromática, ou você inala direto do frasco, né? Como eu fiz aqui no início para demonstrar. Você abre o frasco e inala, tá? É uma forma de uso aromática. Você pode pingar na mão uma gotinha, tá? Do óleo puro, foi duas. Do óleo puro. E aí você faz
essa fricção aqui da mão, né? E inala em forma de concha, fechando os olhos, tá? Por que fechar os olhos? Porque normalmente os óleos essenciais, eles são compostos extremamente voláteis e são muito concentrados. Então aqui tem uma grande quantidade de princípio ativo. Então você tem que é preferível que você feche o seu olho para não ter irritação, tá? E inala na forma de concha, então, né? Eu já achava que a gente fechava os olhos para conectar, para sentir o cheiro. Olha, né? Também, também. Você pode fechar os olhos para se conectar ainda mais, né? Quando você fecha os olhos, que são a porta do nosso cérebro, você se conecta ainda mais com os outros sentidos, né? Então, com o tato, com o olfato, né? Então, você pode também usar, fechar os olhos, mas eu recomendo muito fechar o olho também por causa da segurança, né? No uso do óleo essencial, tá? Aí no difusor, como a gente já falou, e também gosto muito de às vezes pingar uma gotinha do óleo essencial num algodão e colocar. Existem uns difusores pessoais, eu não tenho ainda, tá? Mas existem uns difusores que são em formatos assim redondinhos. E aí tem a árvore da vida, né? Tem o símbolo do yin e yang. E aí você coloca o algodão dentro desse difusor pessoal e ele fica em contato com a tua roupa e você fica inalando esse óleo essencial durante o dia. Então é uma forma de uso também bem bacana, tá? Indico também esta forma de uso, que funciona bastante. E aí, falando um pouquinho, né, sobre a ação psicológica que os óleos essenciais têm, tá? Então, cada óleo ele tem um poder diferente e ele vai modificar as nossas emoções com o uso rotineiro, tá? Porém, tem pessoas que na primeira vez que sentem o aroma de um óleo essencial, isso já traz para ela um alívio emocional muito grande, tá? Muitas vezes tirando a pessoa de uma crise de ansiedade, né? Trazendo de volta ela para a consciência, né? Por ser um cheiro mais forte. Então, o óleo essencial ele tem esse poder de trazer a pessoa para o consciente, para o aqui e agora também, tá? Tem uma ação muito direta sobre o nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. E por que isso? Porque no nosso nariz existem receptores que estão ligados diretamente, então, com o nosso sistema límbico. E as moléculas do óleo essencial são muito voláteis, elas volatilizam, né, em contato com a pele, e são inaladas pela nossa narina e chega muito rápido ao cérebro. Eu costumo dizer assim, que o efeito é em 5, 10 segundos. Tá? É muito rápido. E aí você vai percebendo os efeitos benéficos que esses óleos têm. O óleo essencial tem atuação também energética, tá? Melhora, então, a nossa frequência vibracional, que eu falei no início também. Tem um óleo em específico, que é o óleo de rosa, tá? Ele tem uma frequência de 320 megahertz, então é uma frequência super elevada. Diferente muito das emoções negativas que a gente sente, né? Que tem baixa frequência. Então, esses óleos essenciais, eles são capazes de te levar também para uma frequência vibratória mais elevada. Tá? Eu dei o exemplo do rosa, mas normalmente todos os óleos essenciais são acima de 100, tá? E as emoções negativas normalmente são abaixo de 100. Então, eles já te ajudam a elevar a tua vibração só pelo fato de você estar inalando, tá? E vamos entrar, então, de fato, nas emoções que nós tínhamos combinado, eu e a Rossana, aqui para falar para vocês. Então, sobre a procrastinação, que eu acredito, como a Rossana falou, que a gente sofre muito com isso, né? E existem várias formas, vamos dizer assim, da pessoa sentir essa procrastinação, tá? O nosso cérebro é viciado no sistema de recompensa. Então é aquela coisa. Eu quero fazer alguma coisa hoje para colher o benefício ontem, né? Então o nosso sistema de recompensa ele funciona assim. Então eu não sei esperar. Nosso cérebro ele não sabe esperar para amanhã, né, colher os frutos daquilo que a gente precisa fazer hoje. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu não observo, eu não percebo um valor que aquela
tarefa vai me gerar e eu vou procrastinando isso, né? Eu vou deixando para amanhã, para depois, né? Só que assim, existem muitas causas emocionais da procrastinação. E é nessas causas emocionais que os óleos essenciais eles vão atuar, tá? Existe a procrastinação devido à ansiedade da pessoa, tá? Devido a um estado ansioso. Então, a pessoa, ela não realiza a tarefa que ela precisa realizar, porque ela fica ansiosa com aquilo. E ela acaba deixando, porque ela não consegue lidar com aquela ansiedade que a tarefa traz para ela, tá? Existe a procrastinação de fundo motivacional também. Então, a pessoa não vê motivação para fazer aquilo. Então, ela não se sente instigada, motivada a realizar aquela tarefa. E aí não tem o sistema de recompensa, não está funcionando, né? Porque quando não tem motivação, o sistema de recompensa também não está, ele está, digamos assim, não vai funcionar para essa pessoa. Não funciona, né? Não aciona. Existe a procrastinação por medo, tá? Muitas pessoas procrastinam porque elas têm medo do que aquela ação que ela precisa fazer vai gerar, né? Então, na verdade, o fundo emocional da procrastinação, nesse caso, é o medo. E o medo paralisa, né? Sim. O medo é aquela emoção que não te deixa ir para frente, né? Eu preciso gravar vídeos para o Instagram, mas eu tenho medo. Então, eu fico paralisada frente a isso, né? Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Isso aí. É bem nesse sentido, mas o meu amanhã tem um prazo, né? 1º de janeiro de 2024, termina o meu amanhã. Sim. Então, né? E também tem outro fator, Rosana, que influencia muito na procrastinação, que é a falta de autoestima, né? A pessoa, ela não se sente merecedora de fazer aquela tarefa e receber uma recompensa por aquela tarefa. Então, ela vai adiando. Quase que uma síndrome da impostora, podemos dizer assim, né? Preciso Podemos estudar mais um falar pouco, preciso de mais um pouquinho de conhecimento. Exatamente, né? Eu não me sinto capaz de fazer isso, né? E eu acho que eu não sou merecedora, né? Então eu não vou fazer, vou deixar, eu vou procrastinar, vou deixar, tá? Mas a boa notícia é que para cada um desses casos de procrastinação, a gente tem um óleo essencial específico e esse óleo essencial ele vai ajudar muito além do que somente na procrastinação, tá? Mas a gente selecionou aqui então alguns para falar para vocês. Vou falar desse óleozinho aqui, ó. Dá para enxergar? Dá. Bergamota. Isso aí. Este mesmo, tá? Bergamota, ele assim é um caso de paixão, tá? Porque eu acredito, é o meu top 5, tá? Ele tá entre os 5 melhores óleos para mim e que eu indico também, porque ele tem muitos efeitos. Então, assim, só o fato de você abrir o frasco e cheirar, nossa, ele já te leva para outro nível, tá? Então, assim, ele possui um efeito edificante, tá? E a pessoa que usa esse óleo, ela passa de um efeito emocional inadequado, onde ela não se vê adequada, né? Para um efeito emocional valorizado. Então, as pessoas que têm procrastinação, de fundo ansioso, né? Ou até mesmo por falta de autoestima, tá? Pode usar o óleo de bergamota que vai ser maravilhoso, tá? Então, ele melhora a autoestima, ele diminui o estresse e a ansiedade e ele trata a insônia e depressão. Foi um dos óleos assim, ó, que eu mais gostei de usar no meu período assim depressivo, tá? Foi o óleo de bergamota junto com o óleo de olíbano, que depois nós vamos falar, tá? E formas de uso do óleo de bergamota é forma aromática, né, gente? A gente vai falar aqui, então, de uso inalatório. Você abre o frasco e cheira, você pinga na mão uma gotinha, esfrega a mão e faz a inalação. Você usa no difusor, tá? Então, é todas essas formas de uso aromáticas. Pode diluir, pode usar na pele também, pode passar atrás da orelha, aqui no pulso, tá? Então, N formas de
uso do óleo de bergamota. O outro que eu separei para vocês, que eu acho que eu guardei aqui na caixinha, deixa eu ver se é esse. Eu não sei onde é que eu guardei, mas enfim, eu tinha separado, mas eu vou falar dele para vocês, tá? É o óleo essencial de cedro, tá? O cedarwood, tá? Do terra. Ele também trata a procrastinação de fundo ansioso, tá? E o efeito dele, ele é um efeito calmante. E a pessoa passa do emocional isolado, daquele sentimento de isolamento, para um sentimento de conexão, de conectado, tá? Então, o cedro, ele alivia os sentimentos de ansiedade, ele recupera o foco e a concentração. Então, pessoas que procrastinam normalmente não conseguem focar também naquela questão que ela precisa fazer, né? Então, o cedro ajuda no foco e na concentração. E ele traz, o aroma dele traz tranquilidade, traz calma, tá? É como se você visse uma árvore grande, que o cedro é uma árvore gigante, né? Bem resiliente. Então, ele ajuda também no processo de resiliência, tá? E ele pode ser usado, então, para isso. E a forma de uso dele também é aromática, tá? Você pode pôr no ultrassom, no difusor ultrassônico, pode usar no difusor pessoal, pode inalar direto do frasco, tá? Pode botar uma gotinha na mão, pode diluir, tá? E quando eu falo diluir o óleo essencial, o que que é isso? É você usar um óleo de origem vegetal, também puro, tá? Pode ser um óleo de semente de uva, pode ser um óleo de girassol, pode ser um óleo de oliva. Não gosto muito do óleo de oliva porque ele tem um cheiro bem característico. Isso que eu ia falar, ele já tem um aroma ali, né? Mas para uma finalidade assim mais de massagem pode ser usado, tá? O óleo de coco é o meu preferido, né? Porque ele é totalmente inerte, assim. E o óleo de coco, ele precisa ser aquele fracionado, porque na nossa temperatura, né, aqui no sul, no inverno, o óleo de coco ele fica sólido, né? Uma cera, né? Ele vira uma cera. Então você pode comprar o fracionado, que ele é um óleo de coco mais quebrado, vamos dizer assim, né? E aí você mistura, então, uma gotinha do óleo essencial para 5, 6 gotinhas desses óleos vegetais, então. Ou óleo de semente de uva, ou, como eu falei, óleo de coco. Um desses óleos mais puros, tá? E aí você faz a massagem naquela parte do teu corpo que tu tiver interesse. Pode ser na nuca, tá? Ajuda muito. Nos pulsos, na sola do pé, gente. A sola do pé, ele absorve muito rápido, tá? Os óleos essenciais. Então, e quando você dilui o óleo essencial em algum desses óleos, assim, carreadores, que a gente chama, você melhora o efeito desse óleo essencial, tá? Porque se você pingar ele direto na pele, ele evapora muito rápido, porque ele é extremamente volátil. E você diluindo ele, ele perde um pouco dessa volatilização que a gente chama, e o óleo consegue reter mais, então, o óleo essencial na pele. Então, por isso que a gente dilui também, tá? Além de evitar possíveis alergias, né? Problemas de pele que pode dar. E aí, eu vou falar também para vocês de um mix de óleos essenciais que a doTERRA tem, que é para... eu não tenho aqui ele também, tá? Para procrastinação, que é o Motivate. E o próprio nome já diz, né? É para trazer motivação, tá? Então, assim, é para as pessoas que estão frustradas com o seu trabalho, para liberar, então, a criatividade, tá? Para ativar a criatividade, para ajudar a combater as emoções negativas, tá? Principalmente a dúvida, o pessimismo, né? Aquela pessoa que duvida de si mesmo, né? Que vive com pessimismo, né? Na negatividade, para aquelas pessoas que estão sobrecarregadas, para o esgotamento físico, para a depressão, tá? Para falta de confiança e coragem também. Então, o Motivate, assim, por ele ser um mix, ele tem muitos óleos dentro dele,
ele tem todos esses efeitos, tá? Então eu gosto muito também dele e funciona muito para procrastinação. E ele promove então sentimentos de coragem, de confiança, tá? Pode ser usado para aquela procrastinação que a pessoa tem medo, né, de estar fazendo a tarefa, né? E para aqueles que não se sentem capazes também. Então o Motivate, assim, ó, ele é um óleo também um top 5, tá? É bom, assim, vai subir num palco para fazer uma palestra, vai fazer uma entrevista de emprego, algo assim, né? Tem uma prova para Justamente. fazer. Isso aí, ele vai evocando coragem, né? E vai te dando essa autoafirmação, né? Esses sentimentos positivos de que você é capaz, tá? Também a forma de uso dele é aromática, tá? De todas as maneiras, como eu já comentei aqui. E aí eu tenho um óleo essencial para falar sobre o medo, tá? Ele é muito bom e ele é esse óleozinho pequenininho que eu tenho aqui, ó. Ah, não sei se vai dar para ler, que tá dando reflexo. É o Juniper Berry, tá? A gente chama ele de zimbro. É uma frutinha, tá? Muita gente gosta de usar naquelas formas de licor, tá? Ele é uma frutinha preta bem roxinha, na verdade, não chega a ser preta, bem pequenininha, tá? E o zimbro, ele ajuda muito, então, na procrastinação quando a pessoa tem medo, tá? E a pessoa passa do estado emocional de negação para o estado emocional de perspicácia, tá? Então, aquela pessoa que vai continuar, vai em frente, né? Mesmo depois das adversidades, né? Ela vai continuar firme e forte ali até conseguir vencer os seus desafios, tá? E o zimbro, então, ele é indicado para quê? Para quando a pessoa tem uma confusão mental, angústias, tensão, estresse, tá? Depressão. Ele é um potente estimulante também. E ele promove, então, essa disposição e clareza, tá? Eliminando, então, os sentimentos de dúvida, de medo que vão surgindo pelo caminho, tá? Outros óleos que podem ser usados para o medo também é o bergamota, o Motivate, tá? O Motivate é para, vamos dizer assim, é um coringa, tá? E o bergamota também. E para fechar, eu acho que o último que eu vou falar sobre procrastinação, depois nós vamos para a insegurança, né? É esse grapefruit. Não sei se dá para ler. Sim, dá. Esse óleo, ele é o óleo da toranja, tá? E por ser cítrico, né? Então ele se assemelha muito. Os cítricos todos eles têm uma grande indicação para melhorar o nosso ânimo, tá? Então eles trazem assim mais alegria no nosso dia a dia. Todos os cítricos, tanto esse grapefruit como o wild orange, como o bergamota, tá? O lemon. Então eles trazem essa alegria de volta pra gente e melhoram então o que? A nossa autoestima, tá? Todos os cítricos, wild orange, toranja, bergamota, que a gente já falou, tá? Eles melhoram então muito a nossa autoestima, tá? E o grapefruit, esse em especial, ele ajuda muito você se libertar do estresse, tá? E ele é um revigorante. Só você inalando ele assim, você já sente um vigor, tá? Ele melhora muito. Você passa do estado emocional dividido, então aquela pessoa que está em cima do muro, que não sabe muito bem o que quer, o que vai fazer, para o estado emocional de validado, tá? Então a pessoa reafirma com convicção aquilo que ela quer. Ela valida aquilo que ela tem intenção, tá? Usando então o grapefruit. Melhora o humor e melhora também a motivação. Formas de uso também aromático, como a gente já falou, tá? E eu falei também aqui no meu material sobre o wild orange, tá? Sim. Que é outro óleo cítrico, então eles têm também as mesmas funções. E vamos falar um pouquinho sobre resiliência, tá? Que é um tópico que nós tínhamos comentado. Vou só tomar
uma aguinha também, né? Molhar a palavra. Sim, molhar a palavra. Exatamente, porque, nossa, olha, eu bebo muita água. Quando se fala, então, meu Deus do céu. Vai secando a boca, né? Ai. Então, a resiliência é a capacidade que a gente tem de enfrentar os problemas, né? E não se deixar abater por eles, vamos dizer assim. Você conseguir formular, né, esses problemas que a gente tem, que todos temos, né? Uns mais, outros menos, né? E você lidar com ele e ultrapassar essa dificuldade, tá? Muitas vezes a nossa mente cria muitas dificuldades para a gente, né? E a resiliência, ela te faz, então, enfrentar essas dificuldades e aprender, né, com elas, para daqui a pouco você já saber como lidar com isso se voltar a acontecer. Então, a resiliência é a árvore que frente ao vento, né? Ela se dobra e quando passar a ventania, ela volta, né? Então, é essa capacidade de ir e voltar, tá? Bom, para ter essa capacidade de entendimento, de resiliência, o indivíduo, né, nós, precisamos estar equilibrados, tá? Mental e emocionalmente. Por quê? Porque se a gente não estiver com um equilíbrio, as coisas da vida vêm, nos batem e nos derrubam, né? E muitas vezes é difícil de levantar, dependendo do estado mental e emocional que a gente se encontra, tá? Então, os óleos essenciais, eles vão agir nos equilibrando, no sentido de você estar mais equilibrado mesmo, né? Para enfrentar as adversidades. E saber que tudo passa, né? Porque na vida tudo são ciclos, então a gente tem horas estamos muito bem, horas não tão bem, né? E assim a gente vai levando, né? Se fosse uma linha reta, estaríamos mortos, né? O nosso ecocardiograma acusa isso, tá? Bom, então a resiliência emocional, então, a gente pode falar sobre, por exemplo, pessoas que passam por períodos difíceis de separação, de luto, né? Elas precisam contornar isso. Então, elas precisam ser resilientes, né? E ter mais capacidade de contornar, então, essas situações. Existe um mix de óleos essenciais da doTERRA que chama Console. Esse eu não tenho aqui em casa, tá? Eu não usei, mas eu pesquisei para vir aqui falar para vocês. Então, esse console, ele promove sentimentos de conforto e esperança, tá? Então, a pessoa passa do emocional desorientado para um emocional de reafirmação. Então, é bem o que a resiliência traz para a gente, né? Para você superar esses momentos de dificuldade, você precisa, então, ter uma reafirmação. Você precisa voltar a se firmar, né? Estar em pé. Tá? Então, o console, ele combate emoções negativas, emoções de tristeza, de pesar e falta de esperança. Alivia o medo, então pode ser usado também em alguns casos de procrastinação por medo, tá? E conforta, ele traz uma tranquilidade para a alma da gente, tá? Então, ele pode ser sim, ele deve ser utilizado para casos de melhorar, então, a nossa resiliência frente a esse tipo de problemas emocionais que a gente vai enfrentar, tá? E o modo de usar também é aromaticamente, de várias formas, como eu já comentei aqui, inalando direto do vidro, pinga na mão, pode passar na sola do pé. Daí você vai me perguntar, posso usar todas as formas? Sim, pode usar todas as formas. Inclusive, é indicado, né, para pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, que ela faça uso mais de uma vez por dia, né? 3 vezes por dia. E de várias formas diferentes. Então, uma hora vai passar atrás da nuca, vai inalar, vai botar no difusor ultrassônico, né? Vai botar no difusor pessoal, vai cheirar direto pro frasco, tá? Várias formas de uso, várias vezes ao dia. E um outro que, na minha visão
traz muito equilíbrio aí para diversas situações do nosso dia a dia, tá? Aí, tropecei e bati, né, o pé na quina da mesa, né? Ou, sei lá, meu filho se machucou, fiquei num estado de nervos, né, Rossana? Porque quem tem filho sabe que é uma gangorra, né? Sim, coração fora do Emocionante. peito, que a gente diz, né? Meu Deus do céu. Exatamente. O Balance, este óleo aqui, tá? Ele também é um mix de óleos essenciais. Ele ajuda muito no equilíbrio das nossas emoções. Ele traz um aterramento para a gente. Então, ele firma a gente. Pra gente não cair os tombos, né? Recorrentes, assim, né? Então, o Balance, ele tem um aroma muito gostoso. Ele é um amadeirado, porque ele tem olíbano também na formulação. E depois nós vamos falar do olíbano, tá? Então, ele promove tranquilidade, relaxamento. Ele equilibra as nossas emoções, tá? E esse aterramento emocional, ele traz a pessoa para a realidade, tá? Então, aquele sofrimento psíquico, o Balance, ele vai te trazer para a realidade, para te observar aqui. Daqui a pouco, é um sofrimento que mais você está criando, né? Do que realmente é. Então, a gente sempre hiperdimensiona, às vezes, os nossos sofrimentos, né? E o Balance, ele te traz para a Terra, te traz para a realidade, tá? Também ele é usado para sentimentos de inquietação, aquelas pessoas que estão muito agitadas, tá? Ansiosas, o Balance funciona muito. Formas de uso, aromaticamente, de todas as maneiras, tá? E o Balance, ele já vem diluído, então também você pode usar direto na sola do pé, não precisa diluir, aquele processo que eu falei, né? De diluir com óleo carreador, não há necessidade, tá? Esses dois, então, que eu queria falar para vocês sobre resiliência. Tá? Muito bom. E eu separei mais um. Eu tenho a minha colinha aqui, tá, gente? Para me ajudar a lembrar de tudo. Eu tô Por isso que eu acompanhando fico aqui também, tô só de olho. E aí a gente tem também o óleo que eu separei para comentar com vocês sobre a insegurança, né? Que a insegurança não deixa de ser uma forma de medo, né, Rosana? E também a gente não se sentir merecedor, né? Sim, nos paralisa também, né? Exatamente, é aquela coisa. Eu não tenho uma autoestima que está adequada, eu tenho medo, então eu vou me deixar, vou ficar insegura e não vou realizar aquilo que eu deveria realizar, né? Também pode ser usado para procrastinação, tá? Então, assim, é aquela coisa. Não é que o óleo vai ter só um efeito no seu corpo, não. Ele vai ter N efeitos, tá? Para o bem. E aí eu selecionei alguns para falar especificamente sobre isso, tá? Então, esse PIS, o nome dele já traz paz, né? Então, você vai evocar sentimentos o quê? De tranquilidade, tá? E ele traz um lembrete na essência dele, que é lembrar que você não precisa ser perfeito, tá? Olha. Ele traz essa sensação. Você inala e você vai sentir uma paz no seu coração e vai saber, eu não preciso ser perfeito, eu só preciso fazer as coisas, né? A Porque paz interior, né? De humana. Sou humana. Exatamente. Aquelas cobranças, né? Porque eu preciso fazer isso bem feito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, às vezes vai te trazendo umas paradas, né, na cabeça, assim, As que você vai vozes. umas vozes, você vai ficando meio anoiada, né? Não, o PIS, ele te dá essa sensação de que você não precisa ser perfeito para tudo. Né? Você não precisa ser uma mãe perfeita, você não precisa ser uma profissional perfeita, você não precisa ser uma mulher perfeita. Você só precisa existir como ser humano e se dar conta de que o que você faz, né, com boa intenção, tá ótimo. Né? Não precisa ser perfeito, desde que seja feito, né? É aquela coisa. Eu preciso treinar, treinar, treinar. Tá, mas precisa ser perfeita cada execução do seu treino? Né? Não. Você precisa treinar da forma mais profissional possível, sim. Mas você não é um competidor olímpico que, né, precisa ficar se cobrando tanto, tá? E muitas vezes a gente tem insegurança por nos comparar
com outra pessoa, né? Então, É mais assim, nos dias de hoje de redes sociais, né, Jaque? bem isso. Chegou no ponto, assim, ó. É muito comum a gente comparar a minha vida ou como eu faço com o que outra pessoa faz, né? Então, assim, o PIS, ele te traz esse sentimento de que você não precisa se comparar. Você é único, você é um ser divino e você veio para a Terra para essa finalidade de existir, né? De ser você. Então, esse sentimento de paz, de equilíbrio emocional que ele traz, ajuda a tratar a nossa insegurança. Tá? Então, com certeza, você vai fazer uma coisa pela primeira vez, vai bater uma insegurança. Mas a gente não pode deixar essa insegurança nos paralisar e tirar a paz de espírito, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam tão agitadas, tão estressadas, que isso acaba interferindo em tudo na vida dela, né? Então, e o PIS, ele também é para usar aromaticamente. Ele já vem diluído, então pode ser usado topicamente, numa massagem, você pode usar no pulso, na nuca, inalar, tirar direto do frasco, enfim, tá? Muitas formas de uso. E lembra que nós comentamos, né? Que o melhor sempre fica pro final, né? Então, eu vou falar para vocês de uma experiência maravilhosa que eu tive com o óleo essencial de olíbano, tá? Deixa eu ver. É esse aqui, tá? Esse óleo, e aí ele tem também, já vem diluído também, na do Terra já tem essa forma em rolon já diluído, pronto para uso, tá? O olíbano, ele é chamado de rei dos óleos, tá? Ele foi um dos presentes que os reis magos levaram para Jesus, tá? Ele foi levado na forma de incenso. Ele é o incenso. Então, que Jesus recebeu dos 3 reis magos. Por que esse óleo ele é tão poderoso? Porque quando você usa ele, uma coisa é que ele eleva muito a tua vibração, tá? Quanto mais energia elevada, quanto mais vibração elevada, mais a gente se conecta com o alto, né? Então, primeiro ele eleva a nossa vibração. Segundo, ele traz sentimentos de tranquilidade, de paz interior, tá? E a gente consegue elevar muito os nossos pensamentos, tá? Usando então o óleo de olíbano. E na meditação, ele traz uma conexão com o alto muito grande. Então, para quem quer realmente experimentar e vivenciar uma meditação com uma conexão interior e com uma conexão com o alto, nossa, esse óleo ele faz toda a diferença, tá? E eu posso dizer para vocês que foi um dos grandes responsáveis pela cura da minha depressão, tá? Eu usei muito o líbano. E ele realmente transforma as nossas emoções, tá? Ele é o rei dos olhos, assim, sem sombra de dúvidas, é o meu top one, tá? Ele é o óleo, assim, que a gente indica, assim, de olho fechado. A pessoa chega até mim, já que eu tô assim, tô assado, o que eu posso usar? A primeira opção, o líbano, tá? Além de ele ter outros efeitos também somáticos, tá? Ele não age só a nível psicológico, mental e emocional, não. Ele age muito a nível físico também, tá? Então ele tem algumas outras indicações, tá? Mas enfim, esses efeitos extraordinários dele, né? Promove então os sentimentos de paz, de relaxamento, tá? Às vezes para dor, tá? A pessoa tá com muita tensão, muita dor, e você passa o óleozinho de olíbano, assim, a tensão vai indo embora, gente. É fantástico, é coisa de você dizer, não pode que isso está acontecendo. Tirar com a mão, como dizem, né? Isso aí, tira com a mão, tá? O efeito emocional que ele traz, a pessoa passa do isolado para o sociável, tá? E então, por isso que ele é chamado do óleo de conexão, o óleo da conexão com o divino. E aí a gente vai usar de todas as formas possíveis, tá?
eu não sei se alguém já usou, mas assim, na meditação ele traz um efeito maravilhoso. Eu indiquei para uma colega que faz reiki e ela disse assim, ó, que o nível de reiki dela foi para a estratosfera usando o óleo de olíbano, tá? Então ele é assim, não é à toa que ele é o rei dos óleos e ele é usado para tudo e muito mais, tá? Então, o que eu tinha me programado para falar sobre os óleos essenciais é isso, tá, Rosana? Jaque, E aproveitando, antes de tu fechar, tu disse que o top então, one é o Líbano. Qual seria, dá uns olíbano, cinco, assim, os cinco melhores tá, para ti? vou te dar, tá? Deixa eu ver se eu Vai. tenho aqui. Eu tenho lavanda, eu vou pegar o lavanda, porque eu não falei do lavanda hoje, porque ele é, digamos assim, ele é muito batido, né? Eu quis Sim. trazer olhos novos, né? Eu quis falar de experiências novas, mas o lavanda também. Deixa eu só pegar ele aqui, tá? Então, cadê o lavanda? Aqui, tá? Então, assim, para fins de efeitos emocionais, o meu top one é o óleo de olíbano, né? Ele traz N benefícios. O segundo óleo que eu uso e indico muito é o óleo de lavanda, tá? Assim, o óleo de lavanda, ele... Uma vez eu tive uma experiência com ele que eu vou contar para vocês. Ele é muito ansiolítico, então ele acalma, tá? Então é quando a gente tá assim, que nem a Rosana disse, ligada no 220, não consegue dormir, não consegue parar, o óleo de lavanda. Um dia eu pinguei ele por engano embaixo da língua, tá? E fui dormir. E aí eu senti que eu tinha pingado, porque normalmente eu tomo óleo de limão, tá? Que também é o meu outro queridinho. E aí eu sempre uso óleo de limão porque ele é para desintoxicar o fígado, tá? Eu não falei do uso interno dos óleos essenciais porque a Anvisa ela tá em cima, sabe? Ela diz que é só para saborizar alimentos, para saborizar água, tá? Mas é muito além disso. A gente sabe disso. Mas enfim, pinguei por engano óleo de lavanda. Gente, eu apaguei, tá? Existem estudos que falam que o óleo de lavanda ele é comparado a benzodiazepínicos, o efeito ansiolítico, sedativo para dormir, tá? Então, assim, ele é também o meu top 2, tá? Meu top 3 é uma briga feia, porque tem os dois cítricos que eu amo, tá? Que é o bergamota, tá? E o lemon. O lemon eu não falei para vocês, mas por ele ser cítrico, você pode até ver que as cores dele são bem parecidas, ó, um amarelinho um pouquinho mais claro, o outro amarelinho um pouquinho mais esverdeado, né? Então, assim, eles têm efeitos emocionais bem parecidos, mas o lemon ele ajuda muito mais no foco e na concentração. Então, assim, para pessoas que precisam estudar para provas, que precisam focar muito, por exemplo, eu tenho a minha dissertação do mestrado para fazer. No meu difusor eu gosto muito de usar o lemon e o óleo de alecrim, então, que são dois que ajudam muito para o foco e concentração, tá? Então, terceiro e quarto lugar, tá? E quinto lugar, eu vou ficar também com outro cítrico, que é o Wild Orange, tá? Eu fiquei em dúvida se eu pegava o Wild Orange, se eu usava o Balance, mas eu ainda prefiro o Wild Orange também. Que é outro cítrico, né? A laranja selvagem, e que ajuda muito na insônia, tá? Para homens, principalmente, porque tem homens que não gostam do cheiro da lavanda. Tem esse detalhe. Às vezes, o cheiro da lavanda para o homem, ele não é muito agradável. Então, a gente usa o Wild Orange, tá? Para homens. Tem um efeito muito bom para melhorar nossa autoestima, tá? Para depressão. Então, assim, os cítricos realmente são os meus queridinhos. Eu gosto muito, indico e uso muito, tá?
Esses são os meus top 5, então. Ó. O olíbano, o lavanda, o lemon, o bergamota e o de orange. Os 5 que eu tenho adoração. Já que muito bom, nossa, muito rico. Obrigada, né? Porque, nossa, conteúdo muito bom. riquíssimo, riquíssimo. Obrigada. Tu vê, né? A gente se abre um pouquinho, né, para outras informações, assim, isso vai agregando muito, né? E uma coisa que eu não falei, mas que é possível da gente comentar ainda, a gente pode misturar os óleos, tá? Por exemplo, a pessoa procrastina porque ela tem medo e ela é insegura. Eu posso usar, por exemplo, num rolon assim, como esse, diluir os óleos e a pessoa usar 2 óleos essenciais, por exemplo, o bergamota e o zimbro junto para tratar a procrastinação. Podemos fazer isso também. E juntando um óleo com o outro, cuidar para não ter um antagonismo entre eles, e a pessoa pode usar. Olha que Tá? interessante, porque dá vontade de usar todos, né? Tipo, eu vou pingar um aqui, eu vou pingar outro aqui. Tipo assim, ó, eu faço as minhas fórmulas, né? Esse aqui é uma formulazinha que eu fiz para foco e concentração, para mim poder estudar, né? Fazer minha dissertação. Então, assim, aqui eu coloquei o olíbano, né? Porque o olíbano sempre vai ter nas minhas formulações. O alecrim, limão e o vetiver. Então, aqui dentro são 4 óleos para me ajudar a manter o foco e concentração. Então, isso é possível, sabe, Até da gente quantos fazer mais com os óleos. ou menos já que tu consegue misturar assim que é possível, que é viável misturar? Olha, depende muito da questão, tá? Tá, Mas para fins emocionais, eu acho que 4 está de bom bom tamanho. tamanho, assim. Tá. Isso, para não ter também tanta confusão olfativa ali, mas 4 considero que está é o ideal, assim, para não passar muito. Já que muito bom, nossa, é muita informação, mas sabe, nossa, é muito gostoso o assunto e dá vontade de ter todos os olhos, é uma loucura, né? Dá vontade de Não. Jesus, quero ter uma parede só de óleo aqui, sabe? Verdade. Sim. Eu virei como é que é? Uma fissurada, assim, por óleos essenciais. E olha que eu sou farmacêutica, né? Então, tipo, a minha conexão com os óleos foi amor à primeira vista, assim, Cheiro sabe? Quando eu à primeira comecei a vista. estudar, uhum, eu comecei a estudar sobre aromaterapia, comecei a me apaixonar, senti primeiro os benefícios em mim, né? E aí, então, agora eu indico, eu uso, né? Aconselho as pessoas a usar, tá? No meu consultório, uso direto, assim, indico para as pessoas para diferentes situações, né? Então, existem óleos para tudo que a gente imaginar. Porque a natureza é muito rica, né, Rosana? Ela Verdade. tem assim, uma infinidade de riqueza ao nosso dispor. Então, a gente só precisa olhar para ela e saber o que aquilo vai trazer de benefícios para mim, né? E eu acho que a cura está na natureza. E a gente se cura quando a gente se conecta com ela. Muito, muito. A natureza por si só, né? Só, eu pelo menos sinto isso, só de chegar na natureza já parece que já faz uma limpeza energética, assim, né? Meu Deus. Exatamente. A mãe terra, ela absorve, a energia do sol transforma, né? Transmuta, então é incrível, né? A água também, a água do mar, a água da cachoeira, realmente. A água limpa, né? A água ela traz muita limpeza, e isso a gente precisa, né? Constantemente. E a gente não vive sem água, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que se voltar pro natural. Descascar mais, né? Desembalar menos. Então, sempre o que é natural, o que Deus nos deu, na forma natural, eu acho que a gente tem que se voltar para isso, trazer isso para dentro da nossa casa, para nossa cultura, nosso uso diário, que eu acredito que a nossa saúde vai se fortalecendo a partir disso. Concordo, Jaque. Acho que esse é o caminho, né? Acho que já temos várias provas em volta da gente, naturais, aí do que a gente precisa seguir, do que a gente precisa se nutrir, né? Seja através de aromas, de alimentação, né? Eu acho que a gente tem muitas possibilidades, somos ricos nisso, a gente só precisa prestar um pouquinho atenção num momento que um mundo muito material que a gente vive hoje em dia, né? Exatamente, né? Muita propaganda, muita informação, né? Sim.
Mas eu acredito que a gente vai trazendo clareza à medida que a gente vai conseguindo fazer a nossa voz chegar para mais pessoas, né? Vai trazendo essa clareza, essa sensibilidade para todo mundo, né? E eu fiquei extremamente feliz, grata, né, por você ter me convidado, Rosana. Quero me colocar à disposição, então também se as pessoas tiverem dúvidas, né, quiserem mais orientações sobre os óleos essenciais, pode estar me chamando, né? E eu tenho o maior prazer de conversar e indicar isso para vocês, tá? Muito obrigada, Jaque. Tu deu uma aula pra gente. Foi muito importante, muito bom mesmo. Eu vou querer uns olhozinhos também já. Agora vou ter que selecionar, porque agora é uma lista, né? É uma lista, meu Deus do céu. Não, mas aí você me diz, ó, já que eu quero para isso, para isso, para isso, e a gente faz um compilado, assim. Tá bom. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui, que ficou com a gente nesse tempo. Olha, a gente fez uma live de 1h20, então o Instagram não nos derrubou. Como assim? Que maravilha! Muito bom, viu? Gente, eu vou deixar essa live salva aqui por 24, 48 horas aqui no Instagram. Depois eu retiro ela e coloco ela lá no meu canal do YouTube, tá? Na íntegra. Depois eu coloco um pedacinho dela ali no feed de novo, daqui umas 2 semanas mais ou menos, tá? Só para dar um gostinho de novo para quem não viu, ou para quem viu e quer ver de novo. Daí depois é só correr lá pro canal do YouTube. Queria agradecer a todo mundo aí pela presença. Jaque, muito obrigada de novo por compartilhar todo o teu conhecimento. Foi muito rico mesmo. Obrigada, viu? Muito bom, muito bom. Obrigada a você, Rosana. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Um beijo grande para todo mundo. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né? E vamos começar o ano de 2024 com mais equilíbrio emocional, né? Depois disso. Sim, precisamos, né? Vem um ano inteiro aí pela frente, né? Para conquistar aí nossos desejos, nossos sonhos, nossas metas, né? Viver em equilíbrio é fundamental. Sempre. Um beijo, gente. Beijo.